E aí galera, falando aqui professor Rodrigo Ferraz, né, professor de matemática aqui do curso Torres, tá? Hoje a gente está iniciando o nosso módulo, né, de matemática. Estamos aí na nossa primeira aula, aula 1, né? Introdução aos conjuntos, ok? Então a gente vai dividir essa parte de introdução aos conjuntos em duas aulas, tá? Uma vai até, né, toda a parte inicial, né, de introdução, pertence, não pertence, né, está contido, não está contido, igualdade de conjuntos, conjunto vazio, enfim, a gente vai abranger toda essa parte, né, de introducional da matemática propriamente dita. E a parte 2, a gente começa a falar das operações, né? União, interseção, diferença, complementar, tá? Princípio da inclusão e da exclusão, que é muito importante, aquelas formulazinhas, diagrama, né, com 2 conjuntos, diagramas com 3 conjuntos. Show? Vamos lá? Vamos acompanhar? Então, inicialmente, né, aula 1, introdução aos conjuntos, eu coloco para vocês e apresento, né, elementos e conjuntos propriamente dito, tá? Coloquei eles aqui, né, bem próximo para que fique bem evidenciado, tá? Então, inicialmente, são 2 assuntos que não requer muita explicação, não tem, né, um desenvolvimento, uma teoria que explique isso, né? Na matemática a gente chama isso de axiomas, né? Então, assim, não tem uma explicação óbvia, o que seja cada um deles, mas a explicação que a gente tem é de vivência, né? Então vamos supor que a gente tem uma turma, né, que eu vou chamar essa turma, por exemplo, de T, né? Outra coisa importante, e é necessário que a gente fale de elemento e conjunto. Toda vez que tiver, né, elemento e conjunto representado por letras, ok? Os elementos são minúsculas e os conjuntos são letras maiúsculas, tá? Bem tranquilo, bem simples e fácil de entender. Tá? Representei ali, né, elementos e conjuntos por letras, conjuntos letras maiúsculas e elementos letras minúsculas. É o que a gente tem para falar inicialmente de elementos conjuntos. Mas voltando, né, à situação em uma sala de aula, vamos chamar uma turma T, né, seria uma turma T maiúscula, uma turma T qualquer. Essa turma T possui os seus elementos. Então, quem são os elementos dessa turma T? Né? Quem são os elementos? São os alunos. Birubiru, Joãozinho, Maria, Jorge, enfim. Cada aluno representa um elemento deste conjunto, tá? O que tem muita dúvida, o que passa muita dúvida para os alunos é a relação de subconjuntos. Subconjuntos e conjunto, qual é a diferença? Vamos lá, antes de a gente atropelar os assuntos. Temos o conjunto, tá? Dentro desse conjunto eu possuo elementos. Então, dentro desse conjunto, eu posso ter vários outros conjuntos. Ué, professor, mas como assim? Sim, conjunto da turma T. Então, vamos supor que a turma T, eu tenho sexo masculino e sexo feminino. Eu não vou ter 2 outros conjuntinhos, né, dentro do conjunto? Então, masculino seria um subconjunto, feminino é um outro subconjunto. Ok, galera? Tranquilo? Então, elementos e conjuntos, a gente dá continuidade ao seguinte: representação. Como é que eu posso representar um conjunto? Representação de um conjunto. Como eu posso representar um conjunto, galera? Eu posso representar como? Enumeração. Tá? O que seria enumeração? Vamos supor, eu tenho um conjunto A. Tá? Conjunto A. E o conjunto A, vamos supor que eu tenha os elementos 2, 4, 6 e 8. Ok? Então, eu enumerei esse conjunto. Eu coloquei cada um dentro do meu conjunto A. Tá? Isso é uma forma de a gente representar esse conjunto. Agora, eu posso representar esse conjunto também através de uma propriedade.
O que seria essa propriedade, galera? Propriedade seria algo específico, algo que só esse conjunto tem. É algo que eu diga que vocês vão entender só de eu comentar e falar essa característica. Então a propriedade é como se fosse uma característica. Na matemática, a gente representa assim, ó, a x pertencentes aos reais, né, ou naturais, ou os inteiros, né, os conjuntinhos que a gente vai ver, né, nas próximas aulas aí, que já é referente a conjuntos numéricos, tá? Mas a gente já começa a falar aqui. X pertencentes aos reais. O que quer dizer isso? X é quem? É um elemento qualquer desse conjunto. Então, um elemento qualquer desse conjunto, que eu quis falar X, para pertencer a esse conjunto, que são, né, incluso nos reais, então eu digo X pertence aos reais, tal que, primeiro, que eu observo uma característica óbvia aqui. X é par. Tá? Então poderia ser essa. X é par e, por exemplo, menor que 10. Concorda comigo? Todos os elementos aqui são pares e são menores que 10. Menor ou igual, professor? Calma. Se eu falo que é menor ou igual, eu considero 10 também. Ok? Então, abaixo de 10, eu tenho quem? 9. 9 é ímpar, o que se segue é o 8, que é o nosso último elemento. Ok? E posso representar também através de um diagrama. Tá? Diagrama de Euler. Venn, né? Comumente chamado de diagrama de Venn. Tranquilo? Então, aqui eu tenho o conjunto A. Né? Nossa bolinha aqui, representando uma bolha, certo? 2, 4, 6 e 8 são os elementos desse conjunto aqui. Tranquilo? Essa parte inicial, representação de conjuntos, está aqui sem muita delonga. Tá? E aí a gente parte para a nossa relação de pertinência. É único, né, galera? Esse nomezinho é único. Relação de pertinência quer dizer o quê? Olha o símbolo aqui, ó. Quem lembra? Relação de pertinência. Esse carinha aqui é o pertence. E esse carinha aqui é o não pertence. Ok? Bem fácil de lembrar. Só que precisa um pouco de atenção, tá? Qual é o bizu? Primeiro bizu que eu tenho para falar para vocês. Eu só posso utilizar esses símbolos de pertence ou não pertence de elemento ou de elementos, né? De elemento para conjunto. Tá? Então só posso utilizar esses dois, né, símbolos, né, positivo ou negativo, pertence ou não pertence, de elemento para conjunto. Rapidinho, ó. Um exemplo aqui. A, eu tenho os elementos 2, 4, 6 e 8, né? Nosso exemplo ali de cima. Então eu posso claramente dizer o seguinte: 2 pertence ou não pertence ao conjunto A? 3 pertence ou não pertence ao conjunto A? Só dois exemplos rápidos e simples. 2, ele não está dentro do conjunto A, então eu utilizo o quê? Pertence. 3, está dentro do conjunto A, então eu utilizo não pertence. Tranquilo? Simples e fácil. Tá? Então essas duas relações aí que a gente precisa ter. E aí a gente parte para a seguinte situação também. Tipos de conjuntos. Tá? Tranquilo? Primeiro tipo de conjunto que a gente pode ter.
conjunto vazio. Galera, só uma atenção aqui, tá? Só uma atenção que eu tenho para passar para vocês com relação ao conjunto vazio, que parece ser óbvio, mas eu já vi muita questão de concurso com essa pegadinha ridícula, tá? Que é a seguinte: a gente só pode representar por dois símbolos, tá, galera? Ou é esse, ou é esse aqui, ok? Eu já vi uma situação dessa aqui, ó, tá? Então isso aqui, galera, ó, totalmente errado, tá? Ele está misturando os dois símbolos, isso é errado, tá? Então a gente só tem essa situação ali com relação aos símbolos de conjunto vazio. O que é importante? Bizu é subconjunto de qualquer conjunto, tá? O conjunto vazio, de novo, ele é subconjunto de qualquer conjunto, galera. Ele é subconjunto de qualquer conjunto. Vocês imaginem o seguinte: a gente está com a sala cheia, tá? Deu intervalo para geral. Saiu geral para o intervalo, inclusive o professor. A sala ficou o quê? Vazia. A turma T acabou? Não, a turma T continua. Por isso que o vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Ele está dentro de qualquer conjunto. Aqui eu coloquei para vocês, ó, o conjunto A. Tá? Quem são os elementos do conjunto A? 2, 4, 6 e o 8. Ué, o vazio está ali dentro, professor? Está ali dentro. Tá? Não esqueçam nunca disso. Ok? 2. Conjunto unitário. Tá? Conjunto unitário, galera, como o próprio nome já diz, tá? Apenas um elemento. Ok? Esse é o nosso conjunto unitário. A gente tem apenas um elemento dentro desse conjunto. Show? Um outrozinho aqui que eu acho importante passar para vocês: igualdade de conjuntos. Ok? O que seria a igualdade de conjuntos? Um conjunto A é igual ao conjunto B. Tá? Primeiro, todo elemento de A, ou vamos supor, estou chamando o elemento aqui, não chamei já de X, por exemplo. Então, se eu disser que ele X, ele pertence a A. Tá? Então, o X ele vai pertencer a A, mas ele não vai pertencer a B. E X não pertence a B. O que quer dizer isso, galera? É que um elemento, ele está em A, ou melhor, né? Ou melhor, vamos colocar mais direto, né? Todo elemento de A, todo elemento do conjunto A pertence a B e vice-versa, né? Todo elemento de B também pertence a A. Fica melhor assim, né? Então, igualdade de conjuntos, todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B pertence a A. Por que eu estou falando isso? Confusão que o aluno faz. Ó, conjunto A aqui, vou botar até de vermelho. Conjunto A aqui, eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 4. Tá? Bem simples. Conjunto B, eu tenho os elementos 1, 2 e 3. E aí eu lhe pergunto, A é igual a B? E aí? É igual a B? Não. Por quê? Ó, todo elemento de A tem que pertencer ao elemento de B. E todo elemento de B tem que pertencer ao elemento de A. Todos, sem exceção. Se tiver um a mais, um a menos, já furou a nossa situação aqui. Tá? Então é isso que a gente tem inicialmente para se trabalhar. E uma coisa extremamente importante, que cai muito, galera, cai muito. A galera aí que tá matutando aí já se lembra disso aqui. Conjunto das partes.
Tá? O que seria, galera, o conjunto das partes? A gente representa assim, ó, partes de A, né? O que seria o conjunto das partes? São todos os possíveis subconjuntos de A. Tá? São todos os possíveis subconjuntos de A. Como assim todos os possíveis subconjuntos de A? Lembra que eu falei que todo conjunto eu posso ter vários subconjuntos dele? Então, o que seria todos os possíveis subconjuntos de A? Rapidinho, ó, um exemplo. Eu tenho A igual, né, a um elemento A aqui. Então, em A, eu tenho quantos elementos? Um elemento em A. Certo? Se eu te peço as partes de A, quer dizer, os subconjuntos de A, ó a pegadinha, hein? Quais seriam, né, esses subconjuntos enumeradamente? Primeiro subconjunto, quem é? O vazio. O vazio ele não é subconjunto de qualquer conjunto? Então, o primeiro cara seria quem? Vazio. O segundo, o subconjunto A. Então, quando eu tenho um elemento, eu tenho quantos subconjuntos? 2 subconjuntos. Se eu tiver o B com A e B, quais seriam as partes de B? Seria vazio, conjunto A e o casamento, né, que já é o próprio, A com B. Certo? Então, quando eu tenho dois subconjuntos, eu vou ter quantos elementos? E aí? Aqui, com um elemento, eu tenho 2 subconjuntos. Quando eu tenho 2 elementos, eu tenho quantos subconjuntos? Eu tenho o vazio, eu tenho o A, eu tenho o B e eu tenho o A e B. Certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. A partir daí, a gente percebe uma repetição. E é uma repetição de quê? De uma potência. Conjunto C. Rapidinho. Partes de C. Quem seriam as partes de C? Vazio, o A, o B, o C, casamento de A com B, casamento de A com C e o casamento de B com C. E o próprio ABC aqui, para fechar o nosso cara ali. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o quê? Subconjuntos. Então eu tenho 8, 4 e 2 subconjuntos. Aonde eu quero chegar com isso? Que as partes de A, elas estão ligadas diretamente a uma base 2 elevada a n. Quem é esse n aqui, galera? São os números de elementos do conjunto. Então, quando eu tenho um número de elementos do conjunto, eu consigo chegar diretamente, né, ao nosso quantidade de subconjuntos desse conjunto. Um exemplozinho. Ó, eu tenho 6 elementos no conjunto A. Quantos são seus subconjuntos? Rapidinho? E aí, galera? O que vocês têm a me dizer aí? Rapidinho aí, enquanto eu tomo água. Quantos são? Vamos fazer enumerando? Ô monstro! Olha o tamanho que iria ficar. Tá? Eu já não tenho 6 elementos, então a formulazinha é o quê? Não é o P de A? P de A vai ser o quê? 2 elevado a
6. 2 elevado a 6, 64 subconjuntos. Tranquilo, galera? Até aí, show de bola? Tá? Então essas são as partes de um conjunto. Tranquilo? Era o outro bisuzinho importante que eu tinha passado para vocês. Tá? Agora, rapidamente, a gente já vai dar início, em sequência, tá? Vou deixar os exercícios para o final, tá, galera? Para a gente não embolar muito a mente. Então a gente coloca os exercícios para o final, porque aí a gente pode trabalhar utilizando toda a simbologia que a gente já viu na aula. Tranquilo? Então olha só, já falei da relação, né, de pertinência e agora eu falo da relação de inclusão e exclusão. Tá? O que seria essa relação de inclusão? Né? Nesse caso aqui, mais inclusão do que exclusão, mas é uma relação de inclusão. Qual que seriam os símbolos? Ó, quem lembra? Esse ou esse. Esse cara aqui de cima e esse aqui. Esse aqui é quem? Está contido. Esse aqui é o não está contido, tá? E também tem esse e esse. Contém, e esse cara aqui é o não contém, tá? Rapidinho, galera, para que não fique, né, algo muito, né, absurdo e que fique fácil de vocês lembrarem, esse cara aqui a gente vai utilizar do menor para o maior. Ou então vamos no símbolo, né? Do menor para o maior. Tá? E esse cara aqui a gente vai utilizar do maior para o menor. Ok? Todos os dois, a referência é única. Todos os dois é o quê? De conjunto para conjunto ou de subconjunto para conjunto. Ok? Então esse aqui está contido ou não está contido, a gente faz uma referência sempre de menor para o maior. É o conjunto menor que está dentro do conjunto maior, tá? E o contém e o não contém é do conjunto maior para o conjunto menor. Vamos de exemplo? Conjunto A, por exemplo, vamos colocar aqui um conjunto A com os elementos 1 e 2 e B com os elementos 1, 2, 3 e 4. Tá? Então aqui eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Tranquilo? Se eu disser, eu posso dizer, né? A está contido em B. Por que eu posso dizer A está contido em B? O conjunto A é menor e o conjunto B é um conjunto maior. Então o A ele está contido em B. Mas eu posso dizer o que também? O B contém o A. Tá? Bem tranquilo isso aqui. Então, tanto o A ele está contido aqui dentro do conjunto B e o B, por sua vez, ele contém o A. Como é que seria um contra-exemplo? Né? O negativo, por exemplo. Né? Eu poderia ter um conjunto E com os elementos 1 e 5 e um conjunto D com os elementos 1, 2, 3 e 4. Tá? O que seria o contra-exemplo?
o E, ele não está contido no conjunto D. Então, o E, ele não está contido no conjunto B. Deu o que eu falei? Ó, elemento 1 e elemento 2. Aqui eu tenho o elemento 1 e o elemento 5. Aqui eu tenho 1, mas eu não tenho 5. Então, é o conjunto todo. Ou, né, o elemento D, ele também não contém, ou melhor, o conjunto D, ele não contém o conjunto E. Tá? São duas situações aqui que a gente pode ver nesse caso. Aqui, a gente também consegue representar através do diagrama. Vamos rapidinho? Diagrama. Conjunto A e o conjunto B. O A está aqui e o B está aqui. A, elemento 1 e 2, e o conjunto B já tem 1 e 2, 3 e 4. Seria o nosso diagramazinho. Aqui também é a mesma coisa, ó. E e D. Né? A interseção nesse caso aqui, que a gente vai ver, né, mais adiante, a interseção é o 1, que ele está nos dois, o 5 está sozinho aqui, e o 2, 3 e 4 estaria aqui, nessa situação que a gente está vendo ali. Tá? Esses são, né, o nosso diagrama, né, através da representação através do diagrama. Tranquilo? Então, nessa parte, galera, né, a gente vai, né, na próxima aula, a gente vai dar início, né, às nossas operações, tá? Então, a gente vai ver união de conjuntos, interseção, diferença, complementar e o princípio da inclusão e da exclusão, tá? Não é relação, não, é o princípio da inclusão e da exclusão. Tá? Que é os probleminhas que envolvem diretamente o diagrama ou através de formulazinha. Tá? Mas antes disso, qual o bizuzinho que eu tenho para passar para vocês com relação a essas simbologias? Tá? Reparou que eu tenho o C ou o C virado ao contrário. Então a gente chama isso de concavidade. A gente vai ver isso lá em função, né? Parábola para cima ou para baixo. Então, concavidade para cima, concavidade para baixo. Então, o C é como se ele fosse uma parábola, né? Então, ele está voltada para algum lado. O lado que ele está voltado é sempre o maior conjunto, tá? Então, o conjunto aqui, ele é sempre, né, voltado para o nosso maior conjunto. Então, aqui eu tenho, né, voltado para cá, sendo o maior conjunto. Aqui, ó, o A, ele está contido em B. Por que o A está contido em B? O A não é menor? Então ele voltou para o B. O B, ele contém o A. A mesma coisa. Tranquilo? Show de bola? Então vamos a alguns exemplos. Vou apagar aqui, hein? Vamos fazer a mágica? A mágica dos exemplos. Tá? Então eu vou sumir aqui, quando eu voltar, a gente já aparece com os exemplos aqui para a gente não perder tempo, valeu? E aí, viu a mágica? Voltamos, tá? Dois exemplozinhos aqui rapidinho, tá? Um de verdadeiro ou falso para a gente fazer junto, tá? E uma do CBMER de 2012, né? Briosa, aqui, ó, só os melhores. CBMER de 2012, valeu? Então aqui, ó, número 1, vamos lá? Marque verdadeiro ou falso. Então aqui eu tenho um conjunto A, né, com os elementos A, B, e muita atenção, galera, isso rola direto de pegadinha, tá? Esse conjunto, ou melhor, né, subconjunto, né, porque as pessoas têm o hábito de dizer o seguinte, está entre chaves, é conjunto ou subconjunto. Não. Aqui ele é o nosso elemento, tá? Então esse cara aqui é um elemento, ok? Então qual é o bizu que eu tenho para falar para vocês? É o bizu da fotografia, tá? Então aqui, ó, bizu, foto, tá? Então qual é o bizu da foto? Você vai olhar para o conjunto e vai tirar foto de cada elemento ali separado, sem errar, galera, sem medo de ser feliz. Aqui, ó, A, B e o elemento AB. De novo, ó, conjunto A possui quantos elementos?
3 elementos, certo? Então, A, B e esse cara aqui são 3 elementos que a gente está vendo, ok? Por que eu estou enfatizando isso toda hora? Porque é essa figura aqui, ô seu monstro, sua monstra, aqui ó, são essas figuras que você tem que ver aqui na hora de representar e descobrir se ele pertence ou não pertence. Se tem essas figuras aqui, ele pertence. Se não tem, ele não pertence. A gente está falando de elementos, tá, filho? Ó, elementos. Por isso que eu estou frisando pertence ou não pertence. Lembrando que pertence e não pertence é de elemento para conjunto, ok? Então vamos lá. Primeiro aqui, o A, ele pertence ao conjunto A? O A é um elemento, né? Então o símbolo está correto. Então eu estou jogando de elemento para conjunto. O símbolo está certo. Mas essa fotografia existe? Existe. Então é verdade. Tá? Esse cara aqui pertence ao A? Não sei. Ele está na fotografia? Eu não estou vendo ele na fotografia. Eu estou vendo o A sem chaves, ok? O A com chaves, galera, se ele não está na fotografia, é porque ele é um subconjunto de A. Caralho, professor, viajei agora. Olha só, esses são os elementos. Quem são os subconjuntos, galera? Quem são os subconjuntos? Vou nem botar entre chaves não, que a gente só tem o conjunto A para representar. Então, quem são os subconjuntos? Ó, o vazio, lembra? Subconjunto A, subconjunto B e o subconjunto Q? O AB, que já existe aqui, ó, como elemento. Então, esse cara aqui é o nosso subconjunto. Posso ter o A com B? Posso, também posso. Seria ó, esse com esse, seria um subconjunto também, né? Assim como eu teria também o A com AB, e assim sucessivamente, tá? Então, muita atenção para isso aí, ok? Então, vamos lá. Eu tenho esse cara aqui na fotografia? Não tenho, então eu não posso usar o pertence, tá? Então, isso aqui é falso, não existe, ok? Esse cara aqui agora, eu tenho na fotografia? Eu não tenho na fotografia. Como eu já disse, eu não posso usar pertence ou não pertence. Mas ele é um subconjunto desse conjunto, não é? Aqui, ó, ele aqui. Então, se ele é um subconjunto do conjunto A, eu estou falando de subconjunto para conjunto. Eu não posso usar esse cara? Eu posso. Viu como é que confunde? Aí o aluno chega, né, vê aqui a matéria, pertence e não pertence, é molezinha, não é não, filho. Como cai, não é. Ok? Então aqui, ó, elemento A para conjunto, eu posso usar está contido? Falso. Elemento B para o conjunto A, fotografia. Opa, B. Verdade. Esse cara aqui tem? Pertence? Falso. Esse cara aqui, ele é subconjunto, igualzinho A, subconjunto. Tá certo? Tá. Ele não está na fotografia, então eu não uso pertence e não pertence, certo? Mas ele é um subconjunto de A, ok? Então, se ele é subconjunto de A, verdade, está contido. AB agora, galera, muita atenção. Esse cara aqui que é o pior de todos. Ele está na fotografia? Está na fotografia, filho. Aí o aluno fala, mas professor, entre parênteses é subconjunto. Não se tiver na fotografia. Se lá dentro do conjunto ele tiver entre parênteses, esse cara aqui, ele acaba sendo um elemento. Então, como ele está na fotografia, é um elemento. Então, ele disse que esse cara aqui pertence a A, é verdade. Isso é verdade. Esse cara aqui agora, ele está contido em A? Ele sozinho? Não. Então ele não está contido. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui é falso. Ele aqui do jeito que está, ele é elemento, ok? Agora aqui, ó, agora sim. Tá vendo?
ele tem um elemento aqui dentro entre parênteses, ok? Então, esse cara aqui, ele é subconjunto ou é elemento? E aí? Ele é subconjunto ou é elemento? Ele aqui, ele é subconjunto, ok? Se ele é subconjunto aqui, eu não poderia usar o pertence. Então, é falso. Show? E aqui, né, é o subconjunto AB que está contido em A. Verdade. Tranquilo, galera? Até aí. Show? Vamos lá? Vamos continuar? Número 2, galera. CBMES de 2012. Tá? Questãozinha maneira, mas fácil. Não é difícil não, tá? Preste atenção só. Sejam x, y e z conjuntos distintos. Então, são conjuntos separados, ok? Distintos. Não é disjuntos. Disjuntos é uma coisa, distintos é outra. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? O que são conjuntos disjuntos? Existe essa palavra, professor? Existe, ok? A gente vai ver na próxima aula. Distintos. Então, eu tenho x, 1, 2, 3, 4, 5, y, 1 e 2, e z, 4, 6 e 8. Com relação a esses conjuntos, conclui-se que 2 é o quê? Um elemento. Já começa por aí, certo? 2 é elemento. Ele está dizendo, 2 está contido em x. Tá? Aonde está a dificuldade, galera? É justamente diferenciar aonde eu emprego as simbologias. Tá? Pertence, não pertence, a gente usa de elemento para conjunto. Ó, pertence ou não pertence, elemento, conjunto. Tá? Está contido, não está contido, contém ou não contém, é de conjunto para conjunto ou subconjunto para conjunto, tá? É uma diferença muito grande entre esses dois, tá? Por que a gente sempre fala isso? Porque o aluno, a primeira coisa que ele faz é gravar o significado da simbologia. Então ele grava para o português. Pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém, não contém. E ele fica com isso na cabeça. Quando ele enxerga esse cara aqui, opa, está contido, está contido, está contido, está contido. Aí ele olha aqui, ó, 2 está contido em x, aí ele vai lá, o 2 está aqui, ó. E o 2 ele está dentro do x, então o 2 ele está contido em x, não está? Portuguesmente falando, né? Nem sei se existe essa palavra, mas portuguesmente falando, ele falou errado a frase? Não, o 2 ele está contido dentro do x. Mas a simbologia diz que de elemento para conjunto eu só posso usar pertence ou não pertence, tá? Então 2, ele está contido em x? Não! Ele pertence a x. Então aqui, ó, qual é o certo? Pertence. Show? Letra B. Y pertence a x. Primeiro, para tudo. Y é o quê? X é o quê? E aí? De conjunto para conjunto, se eu mostro, é o quê? Aí vocês vão ver assim, a dúvida do aluno. De conjunto para conjunto. Ok, mas professor, quando eu vou usar está contido e quando eu vou usar o contém? Filhão, aqui ó, está contido e não está contido, lembra? Menor para maior. A concavidade, ó. E o contém e não contém é do maior para o menor. Lembram disso? Tá? Então o y, ele é menor ou maior que o x? O y possui 2 elementos. O x possui 6 elementos. Então o y, ele está contido dentro do x. Essa seria uma opção. Ou então, se ele quisesse o contrário, ele teria que colocar x contém o y, ok? Mas como ele começou do menor para o maior, deveria ser o quê? Está contido.
Ok? Aqui a gente já faz e já vai explicando passo a passo. Tá? Então essa daqui também é falsa. A letra C e letra D a gente não viu, mas eu tenho certeza que vocês lembram dessa simbologia, é a nossa próxima aula. Tá? Aqui é a união. União vem do açúcar, né? Grudou. União é como se fosse a soma, né? Na matemática. É uma operação, tanto é que o assunto é esse, operações de conjuntos. Quando eu união, eu somo o conjunto X com o conjunto Y, eu vou achar o Y? Vamos lá. Calma. O conjunto X possui 6 elementos. O conjunto Y possui 2 elementos. Galera, existe a possibilidade de eu unir um conjunto com 6 elementos com um conjunto com 2 elementos e o meu resultado me dar 2 elementos? Impossível, né? A união de X com Y, no mínimo, gravem isso, que existem muitas questões sobre isso. No mínimo, a união de um conjunto com o outro, no mínimo, ela tem que ser igual ao maior conjunto. No mínimo, no mínimo. Por quê? Porque, por exemplo, nesse caso, o Y ele é 1 e 2. Certo? Então, a união do conjunto X com o conjunto Y deu aqui, no mínimo, o quê? 6 elementos. Ué, professor, mas eu tinha 6 elementos em X. Eu continuei tendo 6 elementos com a união dos dois? Sim. Por quê? Porque o Y tem 1 e 2. E esse 1 e 2 ele está dentro do X. Então, no mínimo, você tem que manter o maior conjunto na união de dois conjuntos. E, no máximo, você pode ter a soma dos dois. Né? Porque o Y poderia ser o número 7 e 8, por exemplo. A gente teria 6 com mais 2, 8. Tranquilo? Então, a união de X com Y nunca poderia dar o Y. Poderia dar o X. Tá? Assim como é o que acontece ali. A interseção agora dos 3 conjuntos. O que é a interseção? É o cara que se repete nos 3 conjuntos. Tá? Então, o cara que está se repetindo nos 3 conjuntos, vamos fazer o diagrama? Vamos atropelar a matéria? Vamos fazer o diagrama? Conjunto X. Eu tenho o conjunto Y e tenho aqui também o conjunto Z. Tá? Então, aqui eu tenho X, Y e Z. São 3, né? Não existe uma interseção tripla para os 3, não existe. Tá? Já vou falando isso logo, não existe, né? E já estou dando até a resposta da letra D. Mas eu tenho as outras interseções. Por exemplo, o X com Y eu tenho 1 e 2. O X com Y eu tenho 1 e 2. Né? E o Z com X eu tenho 4, 6 e 8. Aqui no caso eu tenho 4 e o 6. Então aqui X com Z eu tenho 4 e 6. E o Z com Y eu não tenho nenhum. Né? Então aqui sobrou 1, 2, 3, o 4 está aqui, 5. Tá? Então é mais ou menos isso aí que o nosso diagrama fica. Então a interseção dos 3 está aqui, ó, não existe. Não tem uma interseção dos 3. Então quando não tem, quer dizer o quê? Saiu todo mundo da sala, inclusive o professor. Ficou o que mesmo? O vazio. Então aqui, ó, o vazio ficou. É verdade? A princípio, a letra D é a verdadeira. Ok? Mas vamos lá. O Z, ele está contido em X. O Z são os elementos 4, 6 e o 8. Já mostrei para vocês que comum aos dois, ao Z e o X, é só o 4 e o 6. Tá? O 8 não é. Então, se não é todo o conjunto, eu não posso considerar. Então, a letra E não é verdade. Ok? Então, número 2, aqui do nosso exemplo, letra D é a verdadeira. Tranquilo, galera? Show de bola. Tamo junto. Um forte abraço aí e vamos para a próxima aula aí. Show?